Beleza, aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula, então, nós vamos aprender sobre segmentos de reta, ângulos e polígonos. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, então nós vamos ver sobre segmentos de reta. O artista brasileiro Hércules Barsotti, ele fez um desenho, então, através de segmentos de reta. O que você consegue concluir, então? Vamos ver? Observe que ele começou os nossos segmentos de reta, aqui nesse cantinho, ele traçou um segmento de reta até aqui, e depois ele traçou um segmento de reta até aqui, e depois um outro segmento de reta. Vamos estudar o que é um segmento de reta? Pessoal, agora quem são os artistas? São vocês, junto comigo. Nós temos lá na página 3 do volume 2 do quinto ano, essa malha triangular. Observe que nós temos alguns pontos e nós vamos fazer um desenho utilizando esses pontos. Eu vou fazer o meu, vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Primeiro passo, nós vamos desenhar nossos pontos. Então eu desenhei o ponto A e o ponto B. Eu vou fazer uma ligação desses pontos, certo? Depois eu vou desenhar o ponto C e vou fazer uma ligação de B até C. Vou desenhar o nosso ponto D e vou fazer uma ligação de C até D. Vou desenhar o nosso ponto E, vou fazer uma ligação então de D até E e outra de E até A. Olha que legal, eu construí uma figura de quantos lados? Um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados. O que é então um segmento de reta? Toda vez que nós tivermos um segmento de reta, que ele tem então um ponto de início, que é o A, e um ponto de final, que é o B, esse ponto, essa linha que liga os dois pontos, ele é chamado de segmento de reta. Nós utilizamos muitos segmentos de reta na nossa vida, principalmente quando estamos na aula de artes, certo? Então, para vocês saberem, o segmento de reta é uma linha que liga o ponto A até o ponto B. Então, o que eu quero que vocês entendam? Sempre que nós estamos falando de segmentos de reta, ele é representado por esse nomenclatura aqui, ó. AB com um risquinho em cima. Sempre que você tiver AB e um risquinho em cima, quer dizer que você está falando de um segmento de reta que vai de A até B, ou se não de B até A. Não importa o jeito que vai estar escrito, A até B ou B até A. O A e B, eles são pontos. Lembrar que quando nós estamos falando de pontos, esses pontos são representados por letras maiúsculas e eles são as extremidades do nosso segmento, certo? Nós temos, então, utilizando a régua, uma proposta de atividade sobre dois segmentos, os segmentos AB e o segmento CD. O professor, então, trouxe uma régua para vocês. O segmento AB, vamos lá? O segmento AB, nós sabemos que ele mede 7 centímetros. Mas, professor, como você sabe? Observe que o nosso 0 está no A e o nosso 7 está no P. Quer dizer que esse segmento ele mede 7 centímetros. Você olhando, você consegue observar se o segmento ou AB ele é maior que o segmento CD? Não dá para olhar muito bem, né? Vamos pegar uma régua? Nós temos, então, o segmento CD, ele vai de 0 até 9. Quer dizer, então, que ele tem 9 centímetros. Esse daqui, então, tem 7 centímetros e esse daqui tem 9 centímetros. Então, nós sabemos qual desses segmentos é o mais comprido. É o de 9 centímetros, que é o CD. Escreva a medida de cada segmento de reta representado a seguir. Então, vamos lá. De A até B, eu sei que vai de 0 até 5. Então, eu tenho 5 centímetros. E de P até Q? Galera, observa o seguinte. Isso daqui é 4,5, ou seja, está bem no meio entre 4 e 5, certo? Então, o que o prof vai fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Daqui até aqui, ele andou 1 centímetro. Daqui até aqui, ele andou mais 1. Daqui até aqui, ele andou mais 1. Daqui até aqui, ele andou mais 1. Então, ele andou 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. 4 centímetros é que ele andou mais meio. 4 centímetros e meio. Então, quer dizer que ele andou 4,5 centímetros. Que legal, né? Vamos lá, então, galera. Nós vamos, então, agora ver sobre ângulos. Imagina essa pessoa e nós vamos dar alguns comandos para ela. Ela está virada para papelaria. Quando eu falo para ela assim, ó, gire uma volta,
ela vai estar fazendo esse movimento. Ela vai girar daqui, toda essa parte aqui, ó, girar uma volta e vai continuar olhando para a papelaria. Então, quando eu falo gire uma volta, quer dizer que eu estou dando uma volta completa. Essa volta completa, ela tem 360 graus. Quando eu falo 360 graus, eu posso dizer que o nosso círculo ou a nossa circunferência tem 360 graus. Gire meia volta. Quando eu falo meia volta, eu estou falando metade. Quando eu falo metade, eu estou dizendo que ela está andando 180 graus. Se a nossa amiga aqui fosse dar meia volta, que é a Laura, então ela ficaria voltada para o cinema, certo? Meia volta, ela viraria metade da circunferência. E se eu falasse para ela, giro de meia volta para a direita? Então, ela viraria para a direita e ainda pararia para frente do cinema. Quando eu falo para ela, gire um quarto de volta para a esquerda. Um quarto, eu estou dividindo a minha circunferência em 4 partes. Lembra que aqui equivale a um quarto, aqui equivale a um quarto, aqui equivale a um quarto e aqui equivale a um quarto. Então, cada pedacinho que ela anda, daqui até aqui, ela andou um quarto. Daqui até aqui, ela andou mais um quarto. E daqui até aqui ela andou mais um quarto, daqui até aqui ela andou mais um quarto. Um quarto, então, eu estou dividindo a nossa circunferência em 4 partes, certo? E se eu falar para ela assim, ó, gire um quarto de volta para a direita. Ah, mas se eu estou na esquerda e viro para a direita, lembra que eu tenho que andar essa medida. Observe que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos criando ângulos. Então, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um ângulo, certo? E ainda eu posso dividir ainda em mais partes. O que lembra isso daqui, professor? Uma pizza, né? A pizza, ela tem, então, ângulos. Então, aqui eu tenho um ângulo da pizza, 2 ângulos da pizza, 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos, 6 ângulos, 7 ângulos, 8 ângulos. A nossa pizza tem 8 ângulos. E a pizza inteira, ela tem 360 graus, certo? Vamos lá? Nós temos, então, que Caio tirou de Laura algumas fotos. Então, vamos lá. A primeira foto, a Laura estava virada para nós. A hora que ela virou, o que aconteceu? A hora que ela virou de novo, ela aconteceu isso e depois ela acabou virada para trás. Vamos ver o que aconteceu? Da primeira para a segunda, daqui para cá, na letra A, o que aconteceu? Isso. Ela virou um quarto de volta. Ela estava virada para nós e virou um quarto de volta para a esquerda. Da frente, ela virou então para... Isso, então ela virou um quarto de volta para a direita. Perfeito. E por último, ela deu meia volta. Certo, galera? Isso daqui são chamados de ângulos. Lembra que o professor fez o exemplo da pizza e agora essas voltas que ela está dando, mudando de direção, eles são chamados de ângulos, certo? Eu tenho o ângulo reto. Esse ângulo reto, ele tem 90 graus, certo? Então, esse ângulo reto aqui, ele sempre vai ter esse formato e ele tem 90 graus. É quando nós demos um quarto de volta, ó. Observe que se eu for fechar aqui, eu estou fechando um quarto de volta. Um ângulo de meia volta, ou ângulo raso, o ângulo de meia volta ou ângulo raso, ele tem 180 graus, certo? Meia volta, porque nós temos a circunferência inteira, lembra do desenho da pizza? Então, meia volta é meia pizza. Um ângulo agudo menor que o ângulo reto. Então, toda vez que eu tiver um ângulo que ele é menor que o ângulo reto, ele é, então, um ângulo agudo. Você sempre pensa assim, ó. Ângulo agudo, eu quero dar um abraço bem apertado numa pessoa. Então, eu vou dar um abraço com os meus braços bem fechados. Ângulo obtuso, ele é maior que o ângulo reto. Então, eu quero dar um abraço bem afastado de uma pessoa. Então, ele é um ângulo obtuso. Observe o seguinte, ângulo agudo, você abre bem pouquinho os braços, ângulo obtuso, você abre montão os braços, certo? Então, vamos lá. Pessoal, então nos relógios nós encontramos muitos ângulos, certo?
O ângulo destacado pelo relógio é pelo giro dos ponteiros. Então vamos observar. Esse primeiro ângulo aqui, que ângulo que ele parece? Isso mesmo, ângulo reto. Então ele é um ângulo de 90 graus. Esse segundo ângulo, ele é maior que 90, então ele é um ângulo obtuso. E esse terceiro ângulo é um ângulo menor que 90, é um ângulo agudo. Perfeito. O que são polígonos, então? São figuras planas fechadas formadas apenas por segmentos de reta. Vamos analisar todos esses polígonos que nós temos aqui. Então, se eles são formados apenas por segmentos de reta, nós podemos concluir que esse daqui não é um polígono, esse daqui não é um polígono, esse daqui também não é um polígono, esse daqui não é um polígono, esse também não, esse também não e esse também não. Esses elementos aqui do B quer dizer que eles não são polígonos. Por quê? Aqui os segmentos de reta se cruzam, então não pode ser polígono por causa disso. Aqui acontece a mesma coisa, os segmentos de retas também se cruzam. Aqui é uma circunferência, aqui é uma semicircunferência. Então, não são, aqui não se fecha, não são compostos por segmentos de reta. Então, esses exemplos aqui não são polígonos. Já os exemplos A são todos polígonos, são compostos por segmentos de reta e são figuras que se fecham, formam uma figura plana. Vamos lá, então? Nós temos aqui como exemplo um quadrilátero. O quadrilátero ele tem vértices, vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Ele tem lado, que nós já aprendemos, e ele tem ângulos. Só para vocês entenderem, ângulo, então, é uma abertura. Esse ângulo, nesse caso, é um ângulo agudo, menor que 90 graus. Lá no material de apoio, nós tínhamos, então, esses polígonos. Polígonos de 5 lados é chamado de pentágono. Ele tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Um polígono que tem 3 vértices, ele é chamado de triângulo. E ele tem 3 lados e 3 ângulos. E com 6 ângulos é um hexágono. Ele também tem 6 lados, ele também tem 6 vértices. Observe uma relação curiosa entre eles. Observe que eles têm o mesmo número de lado, o mesmo número de vértices e o mesmo número de ângulos, certo, galera? Então, são todos iguais. Use uma régua para unir os pontos e traçar os segmentos de reta na ordem dada. Então, vamos lá. A hora que eu traço o segmento de reta, eu formei um polígono. Esse polígono tem os lados AB, BC, CD e AD. Lembrando que, se você não baixou o QR Code, não perca tempo. Esse QR Code tem um jogo complementar para enriquecer os seus estudos. Ele está lá na página 11 do nosso livro didático. Então, vamos lá, galera. Quando o polígono ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Quando ele tem 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. Só para vocês saberem que o gono, ele significa ângulo, certo? Temos algumas atividades. Lá na página 4 e 5, atividade 3 e 5. Na página 8, atividade 3. E na página 12, atividade 5 e 6. Mas se você está sem o seu livro, não se preocupa. Essas atividades estão disponíveis aqui no nosso material de apoio. Se ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!